Olá pessoal, o que é um polígono? Bem, vamos ver aqui. Temos aqui um segmento de reta, seguido por outro segmento de reta, por outro, formamos assim uma linha poligonal. E quando esta linha se fecha, aí então temos um polígono. Neste caso aqui um polígono convexo, neste caso aqui um polígono côncavo. Convexo porque se você traçar uma reta, intercepta apenas 2 pontos. Já o côncavo intercepta mais de 2 pontos. E o que seria um polígono regular? Um polígono regular temos, por exemplo, um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais e, por sua vez, tem os 3 ângulos aqui internos também congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Temos, por exemplo, também o quadrado, Então, os polígonos nós temos aqui, pelo menos, no mínimo, 3 lados. Nós não podemos formar uma figura com apenas 2 lados. Mas com 3 nós formamos então o triângulo, que é então o primeiro polígono com 3 lados. Com 4 podemos chamar de quadrângulo, com 5 de pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, depois temos com 20 icoságono. Muito bem. Nós também podemos conhecer as partes de um polígono. Nós temos os vértices, que são justamente as pontas, ali onde se encontram os lados. Então, na parte de dentro, se nós ligarmos com um segmento de reta, um vértice ou outro, nós temos a diagonal. Nós então podemos calcular quantas diagonais tem um polígono. Por exemplo, quantas diagonais tem um triângulo? Nenhuma, Mas o quadrado nós podemos ver que ele tem 2 diagonais. Como vamos calcular a quantidade de diagonais de um polígono? Nós calculamos assim: o número de diagonais é igual ao número de lados, multiplicado então pelo número de lado menos 3 dividido por 2. Fazemos assim com o quadrado, então fica então 4, que multiplica 4 menos 3, que vai dar 1. Então fica 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, 2 diagonais no quadrado. E então, quantas diagonais tem um pentágono? Aí vamos colocar ali o lado, que é 5. Então, fazendo os cálculos, nós vemos que um pentágono tem 5 diagonais. E quantos, então, diagonais teria um octógono? Aí, fazendo os cálculos, o octógono tem 8 lados, e então nós vamos descobrir que tem 20 diagonais. Muito bem. Agora, vamos ver a respeito dos ângulos internos de um polígono. Então, qual a soma dos ângulos internos de um polígono? Ou qual seria o ângulo interno de um polígono? Bem, para calcularmos então a soma dos ângulos internos, nós vamos utilizar esta fórmula ali, a somatória dos ângulos internos. 180 graus, multiplicado então pelo número de lado menos 2. Então, qual seria a soma dos ângulos internos de um hexágono? Então, fazendo esses cálculos ali, 180, que multiplica, então, hexágono tem 6 lados, 6 menos 2 dá 4, então, vai dar 720 graus, então, a soma dos ângulos internos. E cada ângulo interno, nós podemos, então, dividir pelo número de lados. Mas vamos ver só esta figura aqui interessante, esta estrela. Então, por exemplo, qual seria a medida do ângulo da ponta dessa estrela? Nós observamos que no meio temos um pentágono. Então, vimos que o ângulo interno de um pentágono é 108. Então, para 180, que é o ângulo ali de 180 graus, falta 72 graus. Então, como é um triângulo isósceles, o outro lado também tem 72 graus. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então falta ali para essa pontinha do triângulo um ângulo então de
36 graus, ok? Então, assim nós aprendemos bastante a respeito de polígonos. Espero que você tenha gostado da aula, né? Se você gostou, dê o seu comentário. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ok? E até a próxima aula.